Eu já tive duas experiências assim que eu achei muito interessantes, corporativas, que muitas vezes é o lugar que a gente acha que não cabe isso, né? Mas eu já tive a experiência de uma meditação guiada antes da gente fazer uma reunião, que era uma reunião importante, que a gente tinha que decidir projetos do ano seguinte, com um budget que não iam caber todos os projetos, então estava todo mundo muito preparado para entrar naquela briga do eu vou vender meu projeto tem que entrar. Então você não entra naquela. Você já entra na reunião, não é mal intencionado, mas com uma intenção, né? Que na sua cabeça eu preciso ganhar, né? Meu projeto tem que. Não tem 10 projetos, tem budget para 5, 5 não vão ser feitos, o meu tem que ser feito. E aí a gente entrou na reunião e a reunião começou com uma meditação guiada que tinha como tema a reflexão nossa, de todo mundo, de por que a gente estava lá, qual era a missão da empresa, como é que cada um contribuía do seu departamento, e que ano a gente gostaria que a empresa tivesse no sentido de lá no final, o que a gente, que seria a medida do sucesso olhando pela visão do nosso cliente? Que aí você já não está mais necessariamente pensando no seu projeto. Eu acho que muitos dos que estavam lá já se ligaram que, putz, o meu projeto não necessariamente contribui para tudo isso. E daí a gente terminou a meditação pensando, né, assim, nos abrindo muito mais do que para explicar o nosso projeto, mas para ouvir o projeto dos outros com a mesma vontade que a gente gostaria que o nosso fosse ouvido, e que a gente tivesse todo mundo com o coração alinhado naquilo que todo mundo queria, que não era aprovar o seu projeto. No final dessa meditação, o que todo mundo queria era que aquele ano fosse o melhor ano, que a gente escolhesse bem os projetos que iam ser aprovados, porque a gente já sabia que não iam ser todos. E, nossa, é outra coisa, né? A própria reunião dá aquela... Todo mundo baixa e são 5 minutos, né, no relógio, assim, e faz toda a diferença. E não precisa muito de técnica, né? É só todo mundo fechar o olho ali, ficar paradinho e pensar naquilo que a pessoa que está conduzindo aquele processo. No começo fica todo mundo meio estranho, assim, meio, mas tem que fechar o olho, mas... E daí flui e vai, e é uma maravilha. E eu tive a experiência do meu filho que faz uns negócios de Mundo Maker lá, que é ferramenta, né? Solda e não sei o que, cada um faz o seu projeto. Mas eles começam com 1 minuto de silêncio, todo dia, quando eles chegam. Eles sentam, respiram junto com o instrutor, e daí é 1 minuto de silêncio, pensando no projeto que eles vão fazer, no que eles querem conseguir construir, e mais levando assim para o lado de vou fazer tranquilo, vou fazer com segurança, porque eles mexem num monte de equipamento que pode machucar, né? Vou respeitar a vez do outro, e aí é 1 minutinho pensando nisso, e aí eles fazem, são crianças de 5 a 15 anos que fazem o seu minutinho de silêncio. Eu acho assim, às vezes eu estou dando esses exemplos porque às vezes a gente fala, mas fica longe ainda do dia a dia de quem está ouvindo, né? E, cara, cabe para tudo, né, Vanessa? Não tem uma situação em que não caiba é aquele momento de parar, respirar, olhar para dentro e falar, deixa eu me alinhar. Eu comigo mesmo aqui, o que eu estou fazendo aqui, né? Em vez de deixar aquele turbilhão e tal. Você deve ter um monte de experiências, mas ainda mais com criança, né? Você deve ter a felicidade de ter várias experiências memoráveis aí no que você faz. O que você dá, tua expertise, a tua prática maior é com crianças mais jovens, porque eu queria que você falasse um pouco assim do adolescente também, né? Qual a diferença desses dois mundos, se você teve alguma experiência com adolescentes? Bom, primeiro eu queria começar falando o que você estava trazendo no começo da sua explanação aí. A gente pensar, sair, né, daqui de dentro, parar de pensar no eu e começar a pensar no nós. Porque a gente vê cada dia mais aí fora, no mundo, na política, em tudo, né, na sociedade de uma maneira geral, que as pessoas pensam
muito só nelas. E aí, se a gente começar a pensar o que eu posso contribuir para que o nós, né, melhore, o que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que agir? É totalmente diferente. Então, você estava falando aquilo e eu estava lembrando esses dias que eu estava lendo uma reportagem de um casal que se passou por, sei lá, por funcionário de um hotel perto de uma aldeia aí onde estavam sendo vacinadas as pessoas e furaram fila e foram lá ser vacinados. Então, quer dizer, sabe, com tudo isso que a gente está passando, grande parte das pessoas não aprendeu nada. Continua ainda fazendo as mesmas coisas, pensando no eu só. E sendo que se a gente começa a parar e refletir, se a gente pensar no nós, todo mundo vai ser beneficiado, né? Você, seus filhos, sua família. Se você pensa só em você e na sua família, você não está pensando no outro. Então, você não está pensando que a violência vai aumentar e você vai sofrer as consequências. Você não está pensando que o seu filho tem direito a tal coisa e o outro não, e azar dele que tem menos possibilidade, mas ele pode se transformar num marginal que vai vir assaltar seu filho no farol quando eles ficarem maiores. Então, se a gente pensar no global, no que eu posso contribuir para nós sermos melhores, é uma consciência, né, ampla e que funciona muito mais, né? Você dá mais e, obviamente, você recebe mais. E, claro, isso no trabalho. Então, aquela hora da reunião, incrível, porque todo mundo parou de querer egóico, né? De ser egóico para falar, poxa, o que é bom para todo mundo? Porque se for bom para a empresa, o meu emprego também está garantido, né? O que adianta o meu projeto ser aceito e não funcionar e a empresa não ir bem, eu vou ser mandado embora de qualquer jeito. Agora, se vai ser escolhido o projeto que vai ser bom para todo mundo, a empresa vai bem, meu emprego está garantido. Né? Não só nesse sentido, mas também nesse sentido. Né? Então, tem muito que se ver por aí. E agora, a pergunta final, a pessoa esqueceu. Sobre os adolescentes, como é que você vem? Se existe uma diferença entre trabalhar o infantil, vamos ser os extremos, né? O infantil e o ensino médio. Muita. Como é que eles aceitam? Como é que eles respeitam? Enfim. O adolescente, ele já está entrando naquela fase de não aceitar nada, de ter razão de tudo. É aquela fase difícil da adolescência, e isso faz parte, não tem jeito, né? E de você querer não aceitar o que o outro vem trazer para você. Então, com os adolescentes é um pouco mais complicado. A partir de 12 anos, é aquela pré-adolescência que ainda ele não sabe se está lá ou se está aqui. Então, é sempre uma coisa mais breve, uma coisa mais pragmática. Então, é assim, as meditações, elas são muito mais... claro, tem que ter muito a ver com o que ele está vivendo naquele momento, para ele se identificar. Não adianta eu trazer uma coisa que nem para o adulto e nem para a criancinha. O desafio com os adolescentes é maior. A partir dos 14, 15, começa a melhorar de novo. 16. Mas dos 12 aos 14, dos 11 aos 14, é bem mais crítico, assim. Mas, então, por isso, é uma outra abordagem. Você não pode chegar lá e falando, faça isso, porque eles não vão fazer, né? Porque é deles querer ir contra e falar o não sempre primeiro. Então, vamos experimentar para ver se a gente percebe diferença fazendo assim e fazendo assado. Queria propor para vocês queria fazer um convite para a gente ver se a gente pode perceber. Então, tem que ser tudo muito assim, né? Para eles aceitarem. Com criança pequena, é maravilhoso, porque eles aceitam tudo, eles são esponjas, né? Então, tudo que você leva, você tem muito mais responsabilidade, claro, também, sempre tem responsabilidade, mas apesar da responsabilidade muito maior, eles aceitam tudo, você percebe que você consegue tocar nessa parte da amorosidade deles. Mais uma vez, lá na ONG, tinha meninas, né, de 14, 15, que tinham sofrido abuso, e por conta disso elas eram absurdamente retraídas, nem falavam nada.
E às vezes a gente faz algumas práticas de toque mesmo, às vezes massagem nas costas, às vezes massagem na mão, às vezes massagem na cabeça, às vezes olho no olho sem tocar o outro. E muita dificuldade de se permitir, né, baixar a guarda, porque é uma coisa que a pessoa acaba criando um muro, uma barreira. E então sempre com muito respeito pela história do outro, pelo momento de vida do outro, né, assim, respeitando os limites e sugerindo. Tem que ser nessa linha. Depois de mais velhos, a gente começa a fazer as meditações guiadas, e aí é uma delícia de novo, porque daí só vem também quem está afim, às vezes até aquele que está meio inseguro, mas tem uma curiosidade de saber aonde pode chegar com isso, então vem disposto. Mas às vezes o adolescente ainda vem porque a mãe quer que ele venha, ou porque tem na escola, então é mais desafiador. Mas tudo que é mais desafiador é melhor também, né? Então, faz parte. Mas é mais difícil.